Sabe o que é assustador? Olhar no espelho depois de um ano inteiro e perceber que você é exatamente a mesma pessoa. Mesmo corpo, mesma conta bancária, mesmos medos, nenhuma mudança. E você se pergunta, onde foi que o tempo todo desapareceu? Foi quando um jovem chamado Daniel finalmente entendeu isso. Ele tinha 27 anos, trabalhava num emprego que detestava, morava num apartamento que mal conseguia pagar e toda noite prometia a si mesmo que segunda-feira seria diferente. Segunda-feira, ele começaria a treinar. Segunda-feira, ele procuraria um emprego melhor. Segunda-feira, ele pararia de viver no modo automático. Mas segunda-feira chegava e Daniel apertava o botão de soneca. Ele pedia comida por aplicativo em vez de cozinhar. Ele assistia séries até tarde, em vez de trabalhar no currículo. E quando a semana terminava, ele olhava para trás e via 7 dias completamente vazios, sem progresso, sem crescimento. Só a sensação crescente de que a vida estava passando e ele estava apenas assistindo. O que Daniel não sabia ainda é que ele estava preso numa armadilha invisível que destrói milhões de pessoas todos os anos. A armadilha da intenção sem ação. A ilusão de que pensar em mudar é o mesmo que mudar. E enquanto Daniel continuava planejando, prometendo, esperando pelas condições perfeitas, sua vida permanecia exatamente onde estava. Mas espera. Como é que algumas pessoas conseguem sair dessa paralisia e outras ficam presas para sempre? O que separa quem transforma a vida de quem apenas sonha com isso? Aqui está a verdade brutal que ninguém quer ouvir. Não existe ano ruim. Existe você pensando repetidamente sobre alguns dias ruins durante 12 meses inteiros. Pensa nisso. Você teve 365 dias no ano passado, mas provavelmente só se lembra de 5 ou 6 momentos terríveis. Aquele dia em que você foi humilhado no trabalho, o término do relacionamento, a discussão com a família. E você deixou esses 5 dias definirem os outros 360, como se o ano inteiro tivesse sido um fracasso. Mas não foi. A maior parte do seu ano foi composta de dias normais, dias em que você tinha escolhas, dias em que poderia ter dado pequenos passos à frente. Só que você não estava prestando atenção nesses dias. Você estava ocupado remoendo os ruins. E é aí que mora o segredo da mudança real. Quando você está numa fase difícil, não tente vencer o ano inteiro de uma vez. Foque em vencer um único dia. Apenas um. Porque se você conseguir encadear 3 dias bons numa semana ruim, a semana deixa de ser ruim. Se você encadear 2 semanas boas num mês difícil, o mês muda de tom. E se você encadear 2 meses bons numa temporada horrível, de repente a temporada não parece tão impossível. Sua vida feliz ou infeliz será determinada por quais dias você escolhe pensar repetidamente. Então pare de alimentar os dias ruins com sua atenção. Comece a construir os bons, um de cada vez. Daniel finalmente entendeu isso numa terça-feira qualquer. Ele não acordou inspirado, não teve uma epifania mágica. Ele simplesmente decidiu que naquele dia faria 3 coisas pequenas, mas concretas. Levantaria às 6 da manhã, faria 20 flexões e mandaria um currículo para uma vaga melhor. Só isso. 3 ações triviais. E no dia seguinte, repetiu. E no outro dia, repetiu de novo. Nos primeiros 10 dias, nada mudou. Seu corpo continuava o mesmo. Ninguém o chamou para entrevista. Mas algo estava diferente dentro dele. Ele começou a dormir um pouco melhor. Sua mente estava mais clara de manhã. E pela primeira vez em anos, ele sentia que estava no controle de alguma coisa. Aqui está a regra dos 100 dias. Um dia de treino é completamente imperceptível. 2 dias e ainda não há diferença visível no espelho. Mas 100 dias de repetição consistente transformam você numa pessoa quase irreconhecível. A mudança não acontece de forma linear. Ela se acumula em silêncio até o momento em que todo mundo ao seu redor percebe de uma vez. E é aí que mora o grande teste. Você está disposto a ser péssimo em algo por 100 dias seguidos? Porque essa disposição simples já te coloca à frente da esmagadora maioria das pessoas em qualquer habilidade do mundo.
A maioria desiste no dia 15. Eles começam animados, cheios de energia, postam nas redes sociais sobre a nova rotina. Mas quando chega a segunda semana, e o corpo ainda está doendo, e os resultados ainda não apareceram, e ninguém está aplaudindo, eles abandonam. E depois culpam a genética, a falta de tempo, as responsabilidades. Mas a verdade é que eles nunca quiseram os resultados mais do que odiavam o processo. Porque aqui está o que ninguém te conta sobre disciplina. Ela não fica mais fácil. Você só fica mais forte. Daniel chegou ao dia 30. Ele tinha perdido 1,5 kg. Nada espetacular. Mas ele não parou. Chegou ao dia 60. Conseguiu uma entrevista, mas não foi chamado. Ele continuou mandando currículos. E no dia 87, algo mudou. Uma empresa o chamou de volta. Ofereceram uma posição melhor, com um salário 25% maior. Daniel aceitou. E quando ele olhou para trás, percebeu que os 3 meses que ele sacrificou, acordando cedo quando todo mundo dormia, treinando quando todo mundo relaxava, estudando quando todo mundo assistia TV, esses 3 meses mudaram a trajetória inteira da vida dele. 3 meses, 90 dias. Isso é tudo que separa a versão de você que reclama da vida da versão que a constrói. Mas tem uma armadilha aqui que destrói até os mais disciplinados. É o momento em que você confunde manutenção com derrota. Deixa eu explicar. Tem fases da vida em que você não vai crescer. Você vai estar lutando só para não afundar. Talvez você perdeu o emprego. Talvez alguém que você ama está doente. Talvez você está atravessando uma crise financeira brutal. Nesses momentos, manter sua rotina básica, não desmoronar completamente, continuar acordando no horário e cumprindo o mínimo, isso não é fracasso. Isso é resistência heróica. Porque quando a tempestade passa, e ela sempre passa, você vai estar de pé. E tem milhões de pessoas que caíram e não conseguiram levantar. Então, em algumas temporadas da vida, apenas manter é vencer. Não se sabote por não estar avançando, quando a vitória real é não estar recuando. E aqui está outra verdade que vai te libertar. O cansaço que você sente não é físico, é mental. Se você diz para sua mente que está exausto, seu corpo aceita isso como verdade absoluta e desliga. Mas se você diz para si mesmo que ainda tem energia, que vai terminar só mais uma tarefa, que o descanso vem no final e não no meio, seu corpo obedece. Você já percebeu isso? Tem dias em que você trabalha 8 horas e chega em casa completamente destruído. E tem dias em que você faz algo que ama por 12 horas seguidas e mal percebe o tempo passar. A diferença não está no esforço, está no significado. Se você não dorme naturalmente cansado à noite e não acorda animado de manhã, você ainda não encontrou o trabalho que vale a pena. E aqui está o paradoxo. A maioria das pessoas está estressada não por fazer coisas demais. Elas estão estressadas por fazer muito pouco daquilo que realmente importa. Elas passam o dia inteiro ocupadas com tarefas que não significam nada, e à noite se sentem vazias, porque sabem que desperdiçaram mais um dia. Então param de reclamar que estão ocupadas demais. Você está ocupado com as coisas erradas. E no fundo, você sabe exatamente o que deveria estar fazendo. Você só está evitando porque é difícil. Aqui está a frase que muda tudo. A magia que você procura na sua vida está no trabalho que você está evitando. Você quer emagrecer? A magia está na academia que você não quer frequentar. Quer ganhar mais dinheiro? A magia está no projeto paralelo que você adia todo dia. Quer relacionamentos melhores? A magia está nas conversas difíceis que você finge não precisar ter. Todo mundo quer ser estrela, ter sucesso, dinheiro, reconhecimento, mas quase ninguém quer o trabalho invisível que constrói isso. E é por isso que a maioria fica na plateia, assistindo, enquanto alguns poucos sobem ao palco. Porque os que vencem entenderam uma verdade brutal. Nada que vale a pena é alcançado sem transpiração. Tudo o que importa de verdade exige esforço repetido, cansativo, às vezes entediante. Mas tem um momento mágico que acontece. Nos primeiros 10 minutos, você resiste. Sua mente inventa 1000 desculpas. Mas se você empurrar através dessa barreira, o estado de fluxo aparece. De repente você está focado.
o trabalho fica mais leve. E quando termina, a sensação de realização fica com você pelo resto do dia. Gratificação instantânea te dá prazer por 5 minutos. Fazer o trabalho difícil te dá orgulho por 5 anos. Escolha com sabedoria. E aqui está o maior código secreto do sucesso. Vá atrás do objetivo, sem se preocupar em falhar numa tarefa isolada. Entenda a imagem maior, a meta de longo prazo, e continue dirigindo para frente, sem nunca desistir. No final, você vence, porque a maioria das pessoas desiste no ponto mais baixo. Elas chegam no vale, onde tudo dói, onde parece que nada está funcionando, onde a voz na cabeça grita para você parar. E elas param. E é exatamente por isso que elas não vencem. Mas você vai ser o sobrevivente solitário. Enquanto todo mundo está numa festa no sábado à noite, você está construindo. Enquanto eles buscam prazer que dura 3 horas, você está investindo em liberdade que dura 30 anos. E sim, essa noite vai acabar. Mas amanhã você acorda mais forte. Mais um dia. E se você fizer isso 365 vezes, vai acontecer tão rápido que você nem vai perceber. Mas a pessoa que você será daqui a 1 ano vai olhar para trás com orgulho ou com arrependimento. Qual dos dois você quer sentir? Tem 2 tipos de dor nessa vida. A dor que te quebra e a dor que te transforma. A dor do esforço dói agora, mas constrói. A dor do arrependimento dói para sempre, porque você vai saber que poderia ter sido mais e escolheu não tentar. Você vai ficar preso com um espelho e as lágrimas das possibilidades que deixou morrer. Então, anexa significado profundo a tudo o que você faz. Não treine só para ficar em forma. Treine porque você quer ser forte para proteger quem você ama. Não trabalhe só por dinheiro. Trabalhe porque você quer construir algo que importa. Quando você tem um porquê grande o suficiente, o como fica fácil. E nunca deixe a vida te fazer esquecer porque você começou. As pessoas desistem, se esgotam, aceitam mediocridade, porque a vida as faz esquecer do propósito. Então escreve num papel, cola na parede, grava no fundo da sua mente. Por que você está fazendo isso? E toda vez que quiser desistir, lembra. Agora, vou te dar 3 regras que não podem ser quebradas. Primeira, não comece nada sem terminar. Sem desistências. Tudo o que você iniciar, você completa. Mesmo que demore mais do que esperava. Mesmo que fique mais difícil do que imaginou. Você termina. Segunda, se você vai fazer algo, tente ser o melhor. Não aceite mediocridade de si mesmo. Não importa se é lavar louça ou construir uma empresa. Faça direito ou não faça. Terceira, conheça sua intenção como comandante da sua própria vida e lute para vencer. Dureza não é física, é mental. Seu corpo pode estar perfeito, mas sem uma mente forte você não é duro. E aqui está algo que ninguém te diz. A consistência se espalha. Quando você é disciplinado numa área, isso vaza para todas as outras. Você começa acordando cedo e de repente está comendo melhor, está trabalhando com mais foco, está tratando as pessoas com mais paciência. Tudo está conectado. E às vezes você precisa de pausas. Tudo bem, mas você se mantém consistente, mudando o foco quando a situação exigir, não abandonando tudo. Você já percebeu como todo mundo tem inveja do que você conquistou, mas ninguém tem inveja de como você conquistou? Eles querem o corpo, mas não querem acordar às 5 da manhã. Querem o dinheiro, mas não querem trabalhar finais de semana. Querem o respeito, mas não querem fazer sacrifícios impopulares. Então param de reclamar quando outras pessoas vencem. Elas pagaram o preço que você não quis pagar. E aqui está a parte mais libertadora de todas. Todo mundo morre e segue em frente. Então faça o que você quiser. É horrível não ser amado, mas é pior ainda não ser você mesmo. Você vai falhar repetidamente e então vai vencer. E enquanto isso, a maioria das pessoas vai estar esperando pelas condições perfeitas. Mas começar já é a condição perfeita. O primeiro movimento no xadrez é o mais assustador, porque você está mais longe do final, com um mar infinito de possibilidades. Mas também significa que se você cometer um erro, existem infinitas formas de consertar. Então relaxa e joga.
E se a meta parece impossível, você está mirando alto demais. Olha para o seu nível atual de habilidade e joga um desafio um pouco acima, com probabilidade razoável de sucesso. Algo que você considera trivial, mas que resultaria em melhora real. Você não está mirando baixo o suficiente. Tem uma oportunidade minúscula na sua frente agora mesmo, que você despreza porque parece pequena demais. Mas essa oportunidade, se você agarrar, te coloca um degrau acima. E desse degrau, você vê o próximo. Campeões não nascem prontos. Eles são criados através de decisões microscópicas, repetidas diariamente. Levantar cedo ou apertar soneca. Fazer a última repetição quando o corpo está morrendo ou parar antes. Todas essas pequenas coisas são centímetros que, somados, formam a diferença entre primeiro lugar e segundo lugar, para sempre esquecido. As margens são enormes, mas olha para o seu dia. Todos os pequenos momentos e oportunidades estão ao seu alcance. Você os cria. E se mais tarde você estiver chorando porque ficou aquém, pare de ser egoísta. Olha para trás, examina o dia sob um microscópio e assume responsabilidade total. Os centímetros necessários para ser número 1 estão ao nosso redor todo dia. Não foi azar, não foi injustiça. Foram as oportunidades que você decidiu passar em troca de conforto. E se você reclama sem olhar para dentro primeiro, você é raso. Então aqui está o desafio final. Quem é o você de um ano, a partir de agora? Todo mundo vai estar curtindo a vida no sábado. Você vai ser o sobrevivente solitário. Essa noite vai acabar. Amanhã você acorda mais forte. Mais um dia. 365 dias acontecem tão rápido. Quem você vai ser? A pessoa que sente orgulho ou a que carrega arrependimento? Porque daqui a um ano, você vai olhar para trás. E a única pergunta que importa é: você fez o trabalho? Ou você passou mais um ano inteiro esperando pela segunda-feira perfeita que nunca chega?